Galera, eu sou o Kelvin, do blog Provocações. Vocês devem estar acostumados com a minha voz lá do Provo News e Provocast. E como já disse o Estevão, nós vamos meio que substituir o Provo News por esses vídeos, né, mais curtos aqui no YouTube. Tentaremos trazer diariamente, sempre comigo ou com ele comentando alguma notícia importante ou algum fato que a gente acha legal comentar, né? Como ele disse, a internet pede dinamismo, pede vídeos, e nós estamos aqui então começando para valer esse canal no YouTube, né? E hoje eu queria comentar essa notícia da semana que teve do Ricardo Vélez, né? Que cometeu o absurdo, né? O ultraje de fazer com que as crianças cantem o hino nacional. Pois é, as criancinhas agora terão que cantar o hino nacional perfiladas todas as segunda-feiras, acredito eu, nas escolas do Brasil. Olha o caminhão. Já passou. Nas escolas do Brasil. Então, olha só que coisa mais autoritária do governo, né? As crianças terão que cantar o hino nacional. Eu fico me perguntando a quem interessa que as crianças não cantem o hino nacional, porque causou um alarde que parece que é uma coisa errada, né? Eu me lembro que quando eu era criança, e não faz muito tempo, sou jovem ainda, tenho apenas 22 anos de idade, ainda estou na flor da idade, mas eu me lembro no primário de cantar o hino nacional toda segunda-feira, se eu não me engano, até mais ou menos a terceira série. Depois já não teve mais isso. E aí fica aquela história, né? Cantar o hino nacional, que diferença isso faz? Na prática não faz uma grande diferença, mas é uma coisa simbólica que deve ser aproveitada como um incentivo para que a gente conheça a história do Brasil, para que a gente conheça os grandes heróis brasileiros, né? Porque um povo sem história, um povo sem passado, é um povo sem futuro. E o que eu vejo do Brasil hoje é muito isso. O brasileiro, ele não conhece a história do Brasil, ele não conhece os heróis nacionais, né? O que ele conhece é Zumbi dos Palmares, que não foi um herói, Lampião, que muito longe de ser um herói, Tiradentes, que no caso ali era um bode expiatório, né, inclusive o caso de Tiradentes é curiosíssimo, né, porque na época Tiradentes morreu ali por um imposto de 20% e hoje nós pagamos aí 46%, alguma coisa por aí, né, de impostos. Então você vê, Tiradentes morreu por muito menos. Queria eu estar pagando 20% de impostos, né? Queria você, que hoje paga aí 5 meses mais ou menos de salário de impostos, estar pagando apenas 20. Mas isso são todas coisas importantes que nós brasileiros, tá difícil, que nós brasileiros desconhecemos, né? Então, a importância de se cantar o hino nacional, a importância de se conhecer a história do Brasil e de se ter orgulho de viver nesse país, né? É muito difícil um brasileiro ter orgulho de viver no país e ter orgulho de ser brasileiro, porque realmente a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro quando a gente fala, olha, você tem que ter orgulho de ser brasileiro, vem na cabeça dele, mas por quê? Por que eu vou ter orgulho de ser brasileiro? Então eu vivo aqui nesse país onde eu pago imposto pra caramba, né? A saúde é uma merda, né? Vamos falar as palavras corretas, a saúde é uma merda, a educação é outra merda, segurança, morrem 60 mil pessoas todo ano, né? Então assim, segurança zero, você não consegue ir à padaria comprar um pão sabendo que se vai voltar ou não, né? Então você sempre tem essa dúvida. Por exemplo, eu mesmo, às vezes, quando vou para determinados lugares, em determinados períodos da noite, eu não levo meu celular, porque eu posso ser assaltado ali e podem levar uma coisa que eu suei para comprar com o meu trabalho, pode vir um vagabundo e levar. Então, além de todos esses pontos, né, talvez o que pegue mais na hora de perguntar para um brasileiro se ele é patriota ou não, é a questão da corrupção, da política, né? E a política no Brasil realmente, nós vivemos e vivemos, né? Tudo que acontece na política brasileira, nós sabemos o mar de lama que é Brasília, o mar de merda que é Brasília, né? Então fica muito difícil para um brasileiro ser patriota. Existe um pensamento generalizado na população, né? Que poucos escapam disso, que é o seguinte: todos os políticos são corruptos e todo mundo que entrar na política irá vir a ser um corrupto também, né? Esse é um pensamento perigoso pelo fato de que é exatamente o que os corruptos querem que você pense. Ora, Por que os corruptos querem que você pense isso? Se eu chegar pra minha mãe hoje e falar, mãe,
vou me candidatar aqui a deputado federal por esse partido tal, vou entrar na política. Ai, não, meu filho, pelo amor de Deus, eu te criei tão bem, você vai entrar na política, entendeu? Você vai roubar igual eles, você vai entrar lá, você vai fazer igual eles. E esse tipo de pensamento, o que ele faz? Ele afasta pessoas que realmente estão com boas intenções da política, afasta da política, né? E aí só continua entrando gente que quer fazer merda, gente que quer roubar, que quer fazer coisas ruins. Então, às vezes, se perde pessoas boas, né, para entrar na política, justamente por esse imaginário popular que diz que todo mundo que entra na política vira bandido. Então, às vezes, o cara não entra na política por uma questão de reputação. Então, o cara é empresário, ele não vai entrar na política. Como empresário, ele tem uma boa reputação. Se ele entrar na política, ele agora começa a ser mal visto, entendeu? Você fala, aquele cara é deputado, nossa, já vem na sua cabeça, esse cara aí deve ser um bosta, um ladrão corrupto. Por que eu tô dando essa volta? Interessa aos corruptos, né, que você pense dessa forma. E aí só corruptos entrarão e eles vão continuar fazendo a festa deles. Você imaginando a política dessa forma, política ruim, né, que todos são ruins, que todos são corruptos, isso ajuda com que você também pense que tudo no Brasil é uma merda. Então, assim, a história do Brasil também é uma porcaria. Então, os portugueses vieram aqui, só exploraram os índios, escravidão, o Brasil foi construído em cima de sangue. E assim, existem muitas coisas que são reais. Realmente, tivemos escravidão que foi muito longa aqui no Brasil. Um dos últimos países realmente a abolir a escravidão, mas você nunca vê exaltando-se, por exemplo, a imagem da princesa Isabel ou de Dom Pedro II, né, que foram os responsáveis ali pela abolição da escravatura. Não, esse tipo de personagem não é interessante. Símbolos reais brasileiros não é interessante que você aprenda na escola, que são importantes. Porque se você vira patriota, você se importa com o seu país, você vota melhor. Entendeu? Se você se importa com o seu país, você nunca vai votar nulo, você nunca vai votar branco, você não vai querer votar no menos pior. Nós vemos hoje talvez um revival aí de um patriotismo no brasileiro. Talvez um pouco da parte da direita tenha surgido um patriotismo, um orgulho de ser brasileiro, né? De não pensar que o Brasil é apenas ruim. A gente tem que pensar que nós temos um país realmente abençoado, né? Aqui nós temos, não temos muitos desastres naturais. Já é clichê falar isso, é clichê, mas é real. Não temos desastres naturais no Brasil, né? Pouquíssimos desastres, eu digo terremotos, furacões, né? Esse tipo de coisa a gente não tem no Brasil. Então, além disso, frutas, legumes, tudo que a gente planta nasce aqui, entendeu? É um país muito bem localizado, nós temos tudo para ser um país maravilhoso. O que nos estraga é essa política que faz com que a educação seja ruim, nós aprendemos coisas erradas, coisas que não fazem o menor sentido na história, né? Por exemplo, o Zumbi dos Palmares, um herói, e acabamos com esse tipo de pensamento antipatriótico. Tive que pausar porque passou um caminhão-pipa aqui fazendo muito barulho. Esses vídeos serão sem edição, tá? Serão vídeos crus mesmo. Mas continuando o raciocínio, então eu acredito que hino nacional na escola é algo muito importante. E eu vi algumas críticas, né, de pessoas dizendo: ah, mas ó, o caminhão de novo, eu já volto. O caminhão foi embora. Vamos lá, vamos voltar. Eu até acabei me perdendo aqui, esquecendo em que parte que eu estava, me desculpe, mas eu não vou editar o vídeo, tá? A gente precisa, a informação é a coisa mais importante nesses vídeos e a opinião, né? Então, só concluindo, hino nacional é uma coisa boa nas escolas, uma coisa necessária. Ah, me lembrei aqui do que eu ia falar. Eu vi posts de pessoas reclamando: ah, vocês querem melhorar a educação com hino nacional? Nossa, mas por que não aumenta o salário do professor? Quer dizer, existe aí um pensamento na cabeça das pessoas que, assim, a única coisa que precisa ser feita, eu falei que nem o Geraldo Alckmin agora, precisa ser feita, precisamos fazer, é aumentar o salário de professor. Se você aumentar o salário do professor, meu amigo, a educação vira melhor, fica perfeita, assim, automaticamente. O que é
um argumento extremamente contraditório, pelo fato do seguinte: as mesmas pessoas que lançam esse tipo de argumento que melhorar o salário do professor vai melhorar a educação, são as pessoas que defendem a classe dos professores. E eu não estou aqui para atacar a classe de professores. Os professores têm as profissões mais importantes, é uma das profissões mais importantes em uma sociedade. Olha o caminhão de novo, mas eu vou tentar concluir. Para não perder o raciocínio. É uma das profissões mais importantes numa sociedade. Mas, com esse tipo de argumento, dizendo que se a gente melhorar o salário dos professores, a educação vai melhorar, você está assumindo que os professores estão fazendo corpo mole. Você concorda comigo que se aumentar o salário dos professores fará com que eles trabalhem melhor? Quer dizer que no momento eles não estão dando tudo de si, porque o dinheiro não faz milagre. Então o cara está ganhando, por exemplo, R$2.000 hoje, se ele ganhar 10, ele não vai conseguir se desdobrar em 5 para dar aula e adquirir novos conhecimentos e novos métodos pedagógicos. Então é um argumento extremamente falho. Mas só para não fugir do assunto, talvez o único erro nessa determinação aí do Vélez Rodrigues, né, tenha sido a questão do slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Porque nada de errado com a frase, o problema é que a frase é uma frase de campanha, é um slogan do Jair Bolsonaro. E isso é uma medida extremamente burra. Como é que o cara me faz uma coisa dessa e ele acha mesmo que não vai dar nenhum problema, entendeu? Então, aí acabou pegando essa parte para criticar o todo. Mas o todo é positivo. Eu acho que deve ser retirada essa frase, mas acho que deve ser obrigatório nas escolas, sim, o hino nacional. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos que as crianças saibam o hino nacional do Brasil. E não só isso, não é o suficiente. Uma grade curricular, principalmente de história, muito melhor do que a grade que nós temos, né? Tem muitas coisas importantes que nós não aprendemos na escola, principalmente sobre a história do Brasil. E o que nós aprendemos sobre a história do Brasil é uma versão totalmente enviesada, totalmente errônea e fantasiosa. Os índios eram os bons selvagens, né? E veio o português aqui, matou todo mundo, como se os índios já não vivessem em guerra, né? A questão da escravidão, como se os portugueses inventassem a escravidão. Não existia escravidão. O negro vivia em alegria na África, né? Bom selvagem também, vivia lá todo mundo na paz, quando eram negros que vendiam outros negros. Então nós precisamos de patriotismo, no Brasil. E eu acredito que o Brasil caminha a passos largos para um futuro melhor. E como eu disse no começo, um povo sem passado, um povo sem história é um povo sem futuro. E eu espero que o hino nacional seja só o primeiro chute, o começo de uma revolução aí na nossa educação, e de que nossas crianças, eu falo como já fosse pai, avô, mas de que as crianças que são o futuro possam ter uma educação melhor. E não digo melhor em questão de passar na federal ou fazer o Enem, digo melhor baseado em fatos do Brasil, que conheças melhor a história e os símbolos e os personagens brasileiros. Mas por hoje é só isso, eu acabei me estendendo um pouquinho, o vídeo ficou com uns 13 minutos. Mas curta o vídeo, compartilhe, comente, xingue. Cara, se xingar também eu não ligo. Mas nós estamos aí com o blog Provocações. Escute nossos podcasts. Nós temos o Provo News, que era um podcast que nós fazemos semanalmente. Nós estamos substituindo por esses vídeos. E é bom que alguns desses vídeos têm um teor imediato e também atemporal. Você pode reassistir esse vídeo a qualquer época, e as informações aqui, a opinião aqui ainda segue relevante, não se esvai como uma notícia qualquer, né? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, valeu!